Eu vou deixar aqui em Mateus 22, versículo 37, Jesus nos ensinando, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Simples assim. Essa palavra onde Jesus nos ensina que precisamos amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e também o nosso próximo, ele ensina uma palavra-chave, porque a Bíblia também fala que o amor de muitos se esfriaria, né? E a gente tem visto isso hoje em dia, infelizmente. E se nós não tivermos amor, se nós não nos colocarmos nessa posição de amar, independente de qualquer coisa, nós vamos acabar deixando que esse amor dentro de nós, o amor de Cristo, esfrie dentro de nós. E todas as vezes que nós olharmos para uma situação que necessita do nosso amor e da nossa ajuda, nós vamos estar com o nosso coração frio, o nosso coração, como que eu posso dizer? Não com um olhar de compaixão, com um olhar de Cristo para aquela situação ou para aquela pessoa. Às vezes a gente quer muita coisa, às vezes a gente pede tanta coisa ao Senhor. Por exemplo, eu nunca vi uma campanha de 20 semanas que seja, de 14 semanas que seja, para nos batizarmos com o amor de Cristo. Você vê muita campanha, você vê muita coisa acontecendo, porém em prol da gente mesmo, em prol de benefícios próprios. Mas a gente nunca... Você já viu, Raquel, alguém fazer uma campanha para o batismo do amor de Cristo? Entendeu? Então, assim, a gente precisa buscar no Senhor e todos os dias esse amor de Deus, para que nós venhamos verdadeiramente amar o nosso próximo, amar ao Senhor, nos amar. Porque não adianta a gente amar o próximo se a gente não se ama, se a gente não se cuida, se a gente não tem um olhar também para nós, de forma que primeiro precisa ser em nós, para depois ser através de nós. Então, assim, essa palavra que eu deixo hoje é o amor. Ame. Independente de qualquer coisa, ame. Vamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu ouço muito falar sobre mulher de provérbios. Todo mundo quer ser essa mulher de provérbios, né? A gente vai em encontros de mulheres e mulher de provérbios. A gente tá... Às vezes uma mulher vai pregar e mulher de provérbios. Todo mundo quer ser aquela mulher de provérbios. Eu também quero. Porém, tem um versículo lá em Mulher de Provérbios, se eu não me engano, se é no 31:20. Deixa eu até confirmar para não falar aqui algo de mim mesmo, que eu acho muito interessante, Provérbios 31:20, que a mulher de Provérbios, quase ninguém fala sobre isso, né? Fala muito sobre o ser essa mulher virtuosa, quem achará, né? Eu quero ser essa mulher de Provérbios, né? Se um dia se um dia eu chegar a esse patamar de mulher de Provérbios, Jesus já me arrebatou, Raquel. Aqui no 20 diz assim, a mulher de Provérbios, ela diz assim, ó, ela abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Ela abre a mão, ela não abre mão. O abrir mão, às vezes, não quero nem mais saber dessa pessoa. Tá batendo cabeça, não quer ir para a igreja, não quer ajudar o próximo, não quer resolver isso, não quer resolver aquilo, não quer mudança. Eu abro mão dessa pessoa. Essa mulher de Provérbios, ela abre a mão ao aflito, sabe? Ela abre a mão dela. E eu quero fazer isso todos os dias, Raquel. Eu quero abrir a minha mão para aqueles que estão ao meu lado e dizer assim, você não está conseguindo, eu caminho com você as 2 milhas. Sabe? E ela tem esse olhar, ela estende as suas mãos
para o necessitado. E estender a mão, Raquel, é você dizer assim, eu falar para você assim, Raquel, vamos, você não está conseguindo, eu te ajudo. Eu te ajudo a levantar, eu te ajudo a caminhar. Eu te ajudo, o que você está precisando? Às vezes, Raquel, eu não preciso saber do seu problema. Eu só preciso estar do teu lado para dizer assim, eu estou caminhando com você, conte comigo. Às vezes é só isso que as pessoas hoje em dia precisam ouvir. Conte comigo. É nós não julgarmos tanto, é nós não termos um olhar julgador, mas termos um coração verdadeiramente aberto para poder ajudar o próximo. Estamos precisando disso. Eu não preciso esperar que você faça. Você não está fazendo, o outro não está fazendo, mas se eu posso fazer, eu vou fazer a diferença. Sabe qual é a questão? Que às vezes a gente fica esperando o outro fazer a diferença. E a gente fica na posição de que, assim, julgador. Ah, o outro não está fazendo, eu também não vou. E aí Deus conta comigo e com você para fazermos a diferença. É verdade. Agora é com você. Pode falar, senão só eu falo. Em 1 Coríntios 13, vai falar assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ali, ele está falando, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, a própria palavra diz que Deus, ele é amor. Então, não adianta nós termos manifestação de dom, não adianta nós fazermos algo se não houver amor, porque tudo isso será em vão. Aí ele vai continuar falando assim, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada adiantaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se irrita e não suspeita do mal. Não folga com a injustiça, não folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então tudo o que é em parte será aniquilado. Jesus vai falar assim, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. O amor de Deus, aquilo que Deus fez por nós não passará. Tudo vai passar. Profecias, os dons, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, aquilo que Ele prometeu a nós, a salvação eterna, a sua redenção pelos nossos pecados não vai passar. Então, não a gente fazer, por isso que a palavra diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E Ele está falando assim, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu der toda a minha fortuna em prol dos pobres, isso não aproveitaria em nada se eu não tivesse o amor. Porque a minha fé em Cristo Jesus é o que me salva. A minha fé em Cristo Jesus é o meu amor por Ele que vai me levar à vida eterna. E a gente precisa amar, a gente precisa fazer a diferença nesse tempo. O @ponto.com.fé, ele existe justamente para isso, Raquel. Para fazermos a diferença, para levarmos uma palavra de amor, uma palavra de fé, sabe? Uma palavra de confiança. Nós já tivemos aqui no Ponto com Fé feedbacks de pessoas que obtiveram respostas da parte de Deus através de uma palavra que por um convidado aqui, né, que deixou uma palavra, deixou uma mensagem, e pessoas que obtiveram resposta da parte de Deus. Porque o que veio ao meu coração é de nós nos levantarmos para poder falar que o Senhor ainda salva, liberta, cura, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, será, será e será e será. É para declarar todos os dias, porque esse Ponto com Fé é pessoal, porém evangélico. Na live com a Raquel,
a gente falou muito sobre os milagres de Deus, que Jesus, ele chega na hora que ele tem que chegar e faz o que ele precisa fazer. Na hora certa. Certa. Então, assim, é muito... A gente, às vezes, espera que Jesus ele faça da maneira que a gente quer que ele faça. Então, eu até dei o exemplo do tanque de Betesda, do paralítico do tanque de Betesda. Ele estava ali no tanque de Betesda, Jesus deu a oportunidade para ele falar o que ele gostaria que ele fizesse, que ele fosse feito. E ele falou assim, Jesus, todas as vezes que eu vou tentar entrar no tanque, alguém pega o milagre. Alguém é curado antes de mim. Eu não consigo, eu já estou aqui há 38 anos, eu não consigo entrar no tanque. E é como se ele estivesse falando assim para Jesus, tem como você ficar aqui um pouquinho comigo e me ajudar a entrar no tanque? Porque quando a água mover, aí você me ajuda. É mais ou menos essa forma que a gente faz. Você me ajuda a fazer isso. Só que a maneira de Jesus de fazer o milagre é muito diferente. Jesus fala assim, meu filho, levanta e anda. Pega a tua maca. Então, assim, a maneira dele fazer o milagre é ele falar. Ele é o próprio milagre. E muitas das vezes, Raquel, é tipo assim, nós temos o Senhor, nós sabemos quem Deus é para nós, o que Ele pode fazer. E muitas das vezes eu estou falando isso por mim, tá? Não estou sendo hipócrita, não. Estou falando por mim. Eu sei muitas das vezes aquilo que Deus pode fazer. Sabe quando você pensa algo, você concretiza, você quer, mas parece que você não consegue dar um passo à frente? E eu era muito assim, sinceramente. Hoje em dia eu já consigo dar um passo a mais. Porém, nós temos o dono do milagre, nós servimos ao dono do milagre, e muitas das vezes a gente não vive um milagre por causa de dúvida que muitas das vezes a gente deixa entrar no nosso coração. Exatamente, desse jeito. É aquilo que você falou, o Senhor é o próprio milagre, e nós temos esse próprio milagre. Nós servimos ao nosso próprio milagre. E muitas vezes a gente não vive aquele milagre, porque muitas vezes entra dúvida no nosso coração. Sabe, será que eu vou? Será que eu posso? Será? Então, assim, é claro que dentro de uma orientação, de uma direção de Deus, mas sabendo que o Senhor está conosco. Eu costumo dizer que hoje, antigamente, né, o povo andava com Jesus, e Jesus fazia vários milagres, estava ali o tempo todo, né? E eles acabavam duvidando daquilo que o Senhor era capaz de poder fazer, estando entre eles. Hoje nós acreditamos, mas muitas das vezes a gente acaba vivendo como aquele povo, duvidando do poder de Deus em nossas vidas. E se você pudesse deixar uma palavra hoje para as pessoas que estão assistindo essa live, qual a palavra você deixaria, assim, a frase que você deixaria para essas pessoas que estão aqui? Ame ao Senhor. Ame, acima de tudo. Não largue Jesus por nada e por ninguém. E isso aí eu já tenho essa frase desde que eu me converti. Quando eu verdadeiramente tive um encontro com Jesus, porque muitas das vezes a gente vai para a igreja, um hábito, é uma religião, é uma religiosidade. Nós vamos para a igreja, né? Independente, vamos para a igreja, vamos pegar nossa Bíblia. Mas quando você tem um encontro real com Jesus, você sabe quem é o Senhor para você e quem é você em Deus, hoje eu sei. Hoje eu sei quem eu sou em Deus, hoje eu sei quem Deus é na minha vida. E resumindo, ame ao Senhor. E quando você tem esse encontro com Jesus e você sabe quem é o Senhor, você não troca Jesus por nada e por ninguém. Então ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor acima de tudo. Não vale a pena, eu te digo com toda certeza, não vale a pena trocar Jesus, trocar a presença do Senhor por nada nessa vida. A presença do Senhor nos basta. É ela que faz e fará toda a diferença na minha e na sua vida. É a presença de Jesus. Você pode ter amigos muito legais, você pode andar com pessoas de grande posse, governantes, seja lá o que for. Essas coisas que o povo gosta, sabe? Mas entenda uma coisa, sem Jesus nós não somos nada. Então ame Ele, dê prioridade para o Senhor. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivendo numa época que outras coisas têm roubado a presença do Senhor. Precisamos ter intimidade, buscar intimidade com o Senhor. Hoje as pessoas fazem tantas coisas para buscar poder, para buscar bens materiais, mas busque ser batizado com o amor de Jesus, o amor ágape, o amor puro, o amar sem ter o interesse de receber. Busque intimidade com o Pai.
Busque ter momentos com Ele. Não abra mão disso. Não abra. Não abra mão de sentir a presença do Senhor. Quando você for para a igreja, olha, deixa eu te dizer algo. Para você que está aqui, não se conforme de estar na casa do Senhor, de estar em casa e não sentir a presença do Pai. Não se conforme estando longe, achando que está perto. Se você identifica algo na tua vida que você esteja longe, que está faltando alguma coisa, ai, eu não estou mais aquele fogo ardendo no coração pelo Senhor, busque isso. Não deixe isso se apagar dentro de você, não. Não deixe você ficar no automático, não deixe você viver no automático diante de Deus. É tão bom sentir a presença do Senhor, é tão bom sentir. Eu digo, Raquel, que eu sou apaixonada pelo Senhor. Eu tenho aí alguns aninhos de caminhada, né? Uns 30 anos aí. Isso para mim não significa nada, tá? Tempo não significa nada. Mas assim, só para deixar claro. E eu sou apaixonada pelo meu Deus como se eu tivesse me convertido ontem. Para resumir, Raquel, porque hoje eu entendo a importância desse @.confé para fazermos a diferença na vida do outro. Porque fui uma pessoa totalmente rejeitada pela sociedade, pelas pessoas, muitas das vezes por algumas pessoas da família. E Jesus me resgatou, então eu sei quem é Jesus na minha vida. Eu sei quem eu sou em Deus e quem é Jesus na minha vida. E eu não abro mão do meu Deus por nada, eu não abro mão de estar na presença dele por nada. Eu tenho alguns apelidos, alguns julgamentos, porque eu chego na casa do Senhor, Raquel, e eu me entrego a ele. Eu digo, Senhor, eu estou aqui. Eu não quero saber. Raquel, você já acredita que já teve pessoa que desmaiou dentro de igreja e eu não percebi, porque eu estava ali com meu Deus ali, eu adorando, prestando meu culto a ele. Porque nós precisamos prestar o nosso culto ao Senhor. Levantar um altar de adoração ao nosso Deus todos os dias, sabe? E não viver no automático. Essa palavra, Raquel. Se deixar falar de Jesus, eu vou embora. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, a nossa religião é ser cristão. A gente tem que lembrar disso. A gente não pode... A nossa motivação precisa ser Cristo em primeiro lugar. Tá? Não pode ser o homem, não pode ser o cargo, não pode ser o dinheiro, não pode ser aquilo que eu vou receber em troca. A nossa motivação precisa arder dentro de nós. Cristo. Por que eu estou fazendo? Porque eu estou fazendo para o Senhor. Por que eu estou fazendo isso? Sabe, Raquel, tem sempre essa pergunta. Por que estou fazendo isso? É por Cristo? Amém. Se não for, nem faça. É verdade. E quando a gente se enche da presença de Deus, que nem Paulo fala, né? Porque eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para as minhas vontades, para os meus desejos, mais para a minha carnalidade, eu vivo para Cristo e Cristo vive em mim. Isso é muito forte, porque às vezes a gente tende a falar isso e a gente não pensa que você viver para Cristo é literalmente você não fazer a sua vontade. Se você não faz a sua vontade nem para as pessoas, se você tem impulsos com os outros que dá para Deus. Então, assim, você não consegue obedecer ao próximo, se você não consegue amar ao próximo, que é aquele que você vê, que dirá ao Senhor. Então, a gente tem que pensar nisso. A nossa religião é sermos cristãos. Nós somos cristãos, nós acreditamos no que a palavra fala, nós acreditamos no que a Bíblia nos orienta, nós somos orientados e guiados pela palavra de Deus. Nós não somos guiados por líderes, nós não somos guiados por circunstâncias, independente de como esteja a nossa nação ou o que esteja acontecendo politicamente. Nós somos guiados por um Deus que está no seu alto e sublime trono. Então, ele não perdeu o controle de nada, ele ainda tem o controle de todas as coisas. Amém, amém. E como você fala, né, com relação ao Brasil, né, essa live, inclusive, foi que a gente começou orando pelo Brasil. Eu quero declarar, em nome de Jesus, você que está aqui, quando você orar, você declare para o Senhor, diante do Senhor. O Brasil, ele tem um pai, o Brasil não é órfão. O Brasil tem um pai, é o nosso Deus. O nosso Deus, a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Então declare nas suas orações, o Brasil tem um
Pai, Jesus, o Senhor, não perdeu o governo do nosso Brasil. Não esteja em lugares, em mesas que deixe falar mal do Brasil. Declare palavras de bênção. A nossa boca, nós precisamos nos levantar como boca profética nesse tempo, sabe? Declarar sobre o nosso Brasil o novo do Senhor, declarar restauração, saúde emocional, sabe? Sobre o nosso Brasil. Nós precisamos, e quando estivermos em reuniões familiares, sempre gera alguma coisa acaba entrando em questões políticas, seja apolítica, sabe? Assim, não se deixe levar pelos falatórios, mas declare palavra de bênção. Não queira defender a sua ideia, defender a A ou B dentro da política. Não. Só pense que Deus está no controle do nosso Brasil. Deus ainda não perdeu o controle do nosso Brasil. E não queira entrar em discussões, embaraços de políticas, lado A, lado B. Esquece isso, esquece. Isso não vai levar eu e você para lugar nenhum. Mas declare palavra de bênção sobre o Brasil. Declare palavra de bênção. Que eu sou minha maluca. Eu passo pelo centro da cidade e eu declaro a bênção do Senhor sobre os comércios. Eu passo em frente à UPA, eu e meu filho menor, e nós oramos, sabe? Quando a gente passa pelos hospitais, nós declaramos cura, nós declaramos vida sobre os familiares que estão ali, pessoas que estão ali. Eu passo sobre o comércio, eu ando no meu bairro, abençoando o meu bairro será chamado Yahvé Chamar, lugar onde o Senhor está. E eu declaro sobre a minha cidade, eu declaro sobre o meu bairro, eu declaro sobre o nosso Brasil, Yahvé Chamar, lugar onde Deus está. E nós precisamos usar a nossa boca para isso, amada. Sabe, você que está aqui, declare palavra de vida, não se deixe levar por embaraço. A gente vê muito, Raquel, discussões e a gente às vezes deixa de aproveitar a oportunidade, como a Bíblia diz, de aproveitar as oportunidades para declarar a palavra de vida, sabe, sobre o nosso bairro. Porque vai piorar nada, amados. Nós estamos vivendo o cumprimento da Bíblia, muitas coisas que estão acontecendo, nação contra nação, reino, guerras, sabe? A natureza que já não está obedecendo o cronológico, mas é bíblico. Porém, nós precisamos nos levantar e fazermos a diferença. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Pai amado, por esse devocional, onde a Raquel tem se colocado na brecha, Pai amado, por esta nação, Pai amado, pelo nosso Brasil, por vidas que têm sido abençoadas aqui. Pai amado, através dessas lives, eu quero desde já te agradecer primeiramente por esse dia. Te agradecer pelo ar que respiramos, Senhor. Te agradecer pelas batidas do nosso coração, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós estamos aqui respirando sem precisar de um aparelho respiratório. Nosso coração está aqui, Pai amado, sem precisar, Pai, de um aparelho. Obrigado, Senhor. São coisas simples. Passa até despercebidas, Senhor. Mas obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia lindo. Queremos, Pai amado, mais uma vez consagrar esse dia ao Senhor, o restante da nossa semana. Eu quero, Pai amado, declarar sobre cada vida que aqui está, sobre a família Ponto com Fé, Pai amado, que tem acreditado no nosso trabalho, que tem, Pai amado, nos ajudado. Muito obrigado, Senhor. Pai amado, eu quero abençoar cada um aqui que está aqui na live. Eu quero declarar saúde emocional, física e espiritual sobre a vida, sobre a família de cada um, Pai amado, em nome de Jesus. Eu quero entregar a vida da Raquel. Eu quero entregar, Pai amado, os negócios dela em tuas mãos, a família dela. Pai amado, eu quero declarar sobre o ministério da Raquel, Pai. Algo sobrenatural, Pai. O Senhor tem propósito para a vida da Raquel. Eu quero abençoar a vida dela cada dia mais, Senhor. Queremos entregar o nosso Brasil em tuas mãos. Queremos declarar sobre a nossa nação a tua bênção, as tuas mãos de poder. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor não perdeu o governo, o controle, Pai amado, do nosso Brasil.
Brasil. O nosso Brasil será chamado, Iavé chamar, e eu creio nisso, lugar onde o Senhor está. Pai amado, nós declaramos sobre o nosso Brasil a provisão do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Pai amado, que empresários, Pai amado, tenham novas ideias para que venha, Pai amado, estar investindo no nosso Brasil e que vidas sejam abençoadas com o trabalho, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, Pai amado, a tua bênção, Pai, novos comércios, Senhor, sobre a saúde do nosso Brasil, Pai amado, da nossa cidade, Pai amado, sendo, Pai amado, levantado pessoas comprometidas com vidas, comprometidas com, Pai amado, o juramento que fizeram quando se formaram. Pai amado, nós queremos declarar que se levante pessoas que venham ser uma diferença e fazer um diferencial nesse tempo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós conhecemos e nós temos pessoas, ó Pai, que o Senhor, Pai amado, tem levantado para fazer a diferença. E nós queremos declarar, Pai amado, alcance essas pessoas para fazer a diferença na saúde, para fazer a diferença no turismo, para fazer a diferença, Pai amado, na Secretaria de Obras, para fazer a diferença, Pai amado, sobre cadeiras, Pai amado, sobre os governos. Pai, nós declaramos, e quem sabe, Pai, nos levante, Pai, para fazer a diferença onde o Senhor tem nos plantado, seja dentro do nosso bairro, seja, Pai amado, na nossa família. E nós, Pai, entregamos esse dia em tuas mãos e te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.